Isaías 20, 21 e 22. Isaías 20. No ano em que veio Tartã e Asdode, enviando o Sargão, rei de Assíria, e guerreou contra Asdode e o tomou, falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito, e assombrar Sião e envergonhar Sião por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías 21. Peso do deserto, do mar, como os tufões do vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível, visão dura, se me manifesta. O pérfido trata perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústia, se apoderarão de mim, como as angústias do que dá à luz. Então estou atribulado que não posso ouvir e tão desfalecido que não posso ver. Meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir, e quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado, e clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuadamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Malhada minha e trigo da minha eira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isto vos anunciei. Peso de Dumá. Gritam-me de Seir: Guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Temã encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória que de Quedar desaparecerá, e os restantes dos números dos flecheiros, os valentes
dos filhos de Quedar serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Isaías 22. Peso do vale da visão, que tens agora para que assim totalmente subisse aos telhados, cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra, todos os teus participantes juntamente fugirão, foram ligados pelos arqueiros, todos que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e dia de vexames e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos exércitos no vale da visão, num derribar de muros e um clamor até as montanhas, porque Elão tomou a aljava com carros de homens e cavaleiros, e que descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros e os cavaleiros se porão em ordens às portas, e se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém e derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima para o que o tinha feito, considerastes o que formou desde a antiguidade, e o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carnes e bebe-se vinho. E disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada até de que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe, que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui para que cavasse aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da sua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor, e demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica e esforçá-lo-ei como o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um tronco de honra para a casa de seu pai.
e dele penderá toda a glória da casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. 2 Coríntios 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os seus entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecente a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará. Também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas.